todos, irmãos? Pode. Abram toda a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1, versículo 11 até o versículo 32. É a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo, nós já pregamos e temos um compromisso de pregar ela pelo menos 2 vezes, 3 vezes por ano. Não só essa, como também a parábola das 10 virgens, porque essas parábolas são aquelas que refletem mais o Evangelho, que é o que a gente precisa, né? A gente tem que entender que essas parábolas e todos esses diálogos que Jesus teve, ele teve com quem? Ele estava falando com quem naquela época? Com o judeu. É uma mensagem feita para aquele povo. Mas no final da carreira dele, da jornada dele, que ele morre e ele ressuscita, o que ele faz? A missão dele era falar com o judeu. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus falou que ia dar para eles o Messias. A primeira vinda de Jesus era o quê? O cumprimento da mensagem no Velho Testamento. Deus prometeu para eles que mandaria para eles o Messias. Então Jesus veio falando com quem? Com o Messias. Aliás, com os judeus. Como está escrito lá, o apóstolo Paulo falou o quê? Jesus era ministro da circuncisão. Isso quer dizer, quem são os circuncidados? Os judeus. Jesus era ministro deles. Quando a mulher, aliás, ela vai pedir um milagre, uma cananeia que não é judia, quando ela vai pedir ajuda a Jesus, o que Jesus fala para ela? Mulher, não posso dar comida, o pão dos filhos para os cachorrinhos. Não que ele estava desprezando ela, mas porque Jesus, ele ama a palavra de Deus. E quando ele ama, ele faz o quê? Ele anda na palavra, ele segue a palavra. Como ele foi enviado para os filhos de Israel, o que ele diz? Eu vim como pão para quem? Eu sou pão de Israel. E o que a mulher falou? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas de pão que cai da mesa. Glória a Deus. E ali ele falou, mulher, nem Israel, né? Vontade de falar, nem nesses cabeça dura, eu vi tanta fé como em você. Vai, tua filha está curada. Mas depois que ele morre e ressuscita, o que ele faz? Ide até os confins da terra anunciando o Evangelho. Ele já não manda mais ir lá para Jerusalém. Ele fala, ide, vai. Ou seja, a mensagem não é mais para Israel, mas é para o mundo, para todos aqueles que crê. E ele falou o quê? Ide até onde? Os confins da terra. E o Brasil é o quê? Não é, irmão? Porque a gente, provavelmente eles nem sabiam que existia esse lugar aqui, né? Onde a gente está hoje. Ou seja, os confins é lugares que a gente nem conhece e nem sabe onde é. Jesus mandou vir buscar a gente. E esse lugar hoje está cheio. Porque vocês vieram aqui porque tem fé no coração. Ninguém vem adorar uma coisa que você não acredita que exista ou que crê nele. Todos estão aqui porque têm fé. E crê em Jesus Cristo. E crê nas promessas de Deus. E é nessa fé que nós vamos abrir agora a nossa fé, todos nós nos juntando, nós estamos agora abrindo a palavra de Deus e vamos ler a mensagem que Jesus passou para aquele povo. E vamos fazer uma aplicação para os nossos dias de hoje. Ou seja, ele falou com aquele povo, mas a gente lê a mensagem e fala, o que isso encaixa para nós hoje, 2000 anos depois? Sim, irmão, dá para encaixar. E ali encaixa, ele fala conosco também. Então vamos fazer a leitura. A parábola do filho pródigo. Jesus disse assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a uns dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E apacentava, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornou em si e disse,
Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus empregados. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o seu pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe um anel na mão e as sandálias no pé, e trazei-me o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E quando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo, ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desprezou os teus bens, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu. E tinha se perdido e achou-se. Irmãos, essa mensagem da palavra de Deus contrastava dois tipos de povos. Aqui a gente pode entender, tentando ver a visão de Jesus naquela época, a casa do pai, porque todos estavam em Israel. Então não significava sair de Israel. Não era sobre isso o que se tratava a parábola, ir embora de Israel. Não, porque tinha judeus que iam embora, trabalhar em outros lugares, como a gente vê em Pentecostes. O que aconteceu? Tinha gente de vários lugares, eram judeus, que iam lá sacrificar. Então, o que isso representa? Isso representa os que estão na casa do Pai, e aqueles que continuaram temendo a Deus e guardando o mandamento, indo até o templo, oferecendo as mensagens. E tinha judeus rebeldes que não queriam mais saber disso. É o filho abandonado. É o filho, aliás, que largou o pai, né? Então, nessa parábola aqui, irmão, a gente precisa entender uma coisa. Eu vou começar com uma pergunta para todas nós, e ela vai ser respondida depois. Você ama realmente a Deus? Como que você sabe se você ama a Deus? E por que você serve a Deus? Para você amar, irmãos, alguém, você precisa entender o que aquela pessoa fez por você. Ninguém ama do nada alguém, assim, do nada. Não dá para você amar do nada alguém. Já está dando para entender mais ou menos a importância que tem o Evangelho. É impossível uma pessoa dizer que ama a Deus sem saber o que Ele fez por você. Ou qualquer outra pessoa, qualquer personagem que vocês vê. Às vezes a gente conhece uma pessoa e tem amor ou tem uma compaixão por aquela pessoa. Por quê? Porque você ouviu a história daquela pessoa e você fala: rapaz, esse homem é um homem de fibra, aquela mulher é uma mulher de fibra. Então tem muita gente que diz que ama a Deus. Aí você pergunta: por que você ama a Deus? Não sabe dizer. Às vezes está indo no meio da galera, está indo no meio dos religiosos. Você tem que saber por que você ama a Deus. E é essa a pregação de hoje. Por isso, irmão, nós vamos começar com um versículo bíblico. O Evangelho, ele vai gerar uma coisa em nós, que Deus pediu para o judeu. Deus pediu, e os judeus não conseguiram. O judeu andava na linha, depois de muito tempo começou a andar na linha, mas eles praticamente abandonaram a Deus. Depois de
centenas de anos, é que eles foram ler o livro da lei e entender que eles estavam completamente tortos, que estavam andando de qualquer maneira. Nós estávamos estudando a Bíblia esses dias, aquela parte onde Davi manda buscar a arca para trazer de volta, e um camarada é morto. Quando ele é morto, naquele momento gerou o quê? Temor. Por que ele morreu? O que ele fez? Ele fez uma coisa boa. Ou seja, eles não sabiam o que estava escrito no livro. O livro dizia tudo. O livro falava, não pode colocar a mão. Se você não for santo e santificado, porque a arca representa a santidade de Deus. Representa a santidade de Deus. E aí eles foram ler o livro, entrou temor nele, ficou 3 meses longe. A arca na casa de Obed, 3 meses, enquanto eles fizeram o quê? Pega o livro e leia, por que é que o homem morreu? Aí que eles foram ler, aí que os sacerdotes se santificaram, se purificaram para poder trazer a arca até o templo. E o que Deus pediu para o judeu? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. O que vocês vão ouvir agora é o que o Evangelho inseriu no seu coração. Eles não conseguiram, mas no nosso entrou. Deus fala, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças. Significa o quê? Entrega a sua vida para Deus. Sem o Evangelho você não consegue fazer isso, porque o Evangelho nos constrange. Ele nos mostra, Jesus fala para a gente, eu entreguei minha vida para você. Não estou te pedindo nada além daquilo do que eu já fiz. Então lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Deus está falando para aquele povo, me ame de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Esse é o versículo até hoje mais falado entre eles lá. Mais falados. E para a gente fazer a introdução dessa mensagem, a gente precisa entender por que eu devo entender o Evangelho. Por que eu devo prestar tanta atenção no Evangelho? Vocês sabem melhor do que muita gente, muitas pessoas, que tem muita igreja por aí que não faz a mínima ideia do que é graça. Não sabe o que é graça, irmão. Não sabe o que é Evangelho. Se a pessoa acredita que ela é salva por obra, ela não sabe o que é Evangelho. E se não sabe o que é Evangelho, ele não ama de fato a Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus. Deus não quer pessoas que venham após Ele por medo dEle. Deus fez algo maravilhoso. Ele quer que você entenda isso e que você o ame como Ele te amou. Como eu sempre falo, né? Nas pregações eu costumo até dizer que é só pegar um exemplo, nenhum pai que está aqui, nenhuma mãe que está aqui, vai querer que o seu filho fala para você, pai, eu te respeito e cuido de você, porque eu sei que eu tenho a herança na casa. Vocês vão gostar disso? Ninguém vai gostar disso. Por quê? Porque na verdade ele até te honra, ele até te serve, mas por interesse. Agora, se um garoto falar, pai, o pai está velhinho, está até ajudando o pai. O pai fala, filho, para, me deixa aqui, eu estou te dando trabalho. Pai, o Senhor me amou, o Senhor cuidou de mim, eu te amo, mas eu não tenho nada para deixar para você, não interessa, eu vou cuidar de você até o fim da sua vida. Será que esse pai vai se alegrar com isso? Agora a pergunta que eu faço, por que Deus não quer ouvir isso de nós também? Eu não estou servindo a Deus porque eu quero a vida eterna que Ele tem. Eu estou servindo a Deus porque eu amo e eu quero estar lá. Um dia eu quero falar que eu amo Ele, não mais por fé, eu quero vê-lo. Eu quero olhar nele e falar, eu te amo, Senhor, porque o Senhor me amou mais do que seu filho. O Senhor mandou o filho vir buscar nós. O Senhor deu a vida de tudo que era mais precioso que o Senhor tem aqui no céu. Outra pergunta, irmão. A sua casa agora, o que é que tem de mais precioso dentro da sua casa? Se começar a pegar fogo na sua casa, você tem 2 filhos.
e você tem um cofre cheio de dinheiro, com joias preciosas, e você só pode pegar uma coisa para correr de lá de dentro. O que você pega? Os filhos ou as joias? Acho que é os filhos, né, irmão? Você entendeu o que Deus deu para nós? Quando Jesus desce, tinha alguma coisa importante para Deus lá em cima? O coração dele desceu para a terra. É como se ele andasse lá no céu e falasse: aqui não tem mais nada que me alegra. O meu filho está entre os homens que estão tomados de pecado, ou seja, vão matá-lo porque ele é santo. Deus sabia, o pecado ele contrasta com a santidade. Quando Jesus desce, Deus já sabe, vão matá-lo. O pecado odeia a santidade, porque eles são polos opostos. Portanto, irmão, é por esses pontos que nós precisamos entender essa parábola, para a gente saber de fato qual é a vontade de Deus. E para a gente entender, para vocês entenderem bem, que tem muita gente dentro de igrejas que não sabe o que é evangelho, que não entenderam a graça, que não entendeu o que é a obra de Deus. Jesus já profetizou. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, 22, 23, o que ele está falando lá no dia do juízo? Vai ter uma turma de gente lá. Vai ter uma turma de gente. Vai ter uns camaradas que vão estar até de terno, gravata, com pastinha debaixo do braço, né? Tudo entrando assim na frente dos outros, querendo ir para frente, porque ele era ancião, ele quer ir para frente. Está muito alto lá, o irmão dá licença, que eu tenho que ficar lá na frente. E aí Jesus vai olhar para um grupo e vai falar: entra, bendito de meu Pai. Vem possuir o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. E aí essa turma não vai ser chamada. E eles vão achar estranho. Como eu não vou? Né? Ele vai querer entrar, um anjo vai colocar a mão no outro. Você fica. Por quê? Mas eu era ancião lá na terra. Eu era um irmão de banco, mas eu congregava todos os dias. Jesus vai falar para ele: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Esse conhece, irmão, é relação de amor. Conhecer é ter relação de amor. E o que esses homens vão falar? Entenda que nesse dia não haverá mais mentira. Eles vão falar a verdade. Senhor, como eu não posso entrar? Nós profetizamos em teu nome. É o camarada que está no botequim que profetiza, irmão? Nós fizemos maravilha em teu nome. Você já viu um bêbado fazendo maravilha? Ou um drogado? Ou um traficante fazendo obra de maravilha, de cura? Não. Eles vão falar: Senhor, nós atendemos batismo em teu nome. Nós atendemos cultos em teu nome. Aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Porque não teve relação íntima com Jesus. Íntima, irmão, não é a relação íntima, é você estar ligado nele, no mesmo sentimento dele, ou seja, entrega e amor. Entrega. Não vai entrar ninguém no céu que não ame Jesus do fundo do seu coração. Esses religiosos realmente fizeram todas essas obras. Eles eram pessoas que não bebiam, que não fumavam, que não colocavam nenhuma bermuda, não jogavam nenhuma bolinha de final de semana. Iam para a igreja de segunda a domingo e vão para o inferno, porque não amaram Jesus. Porque está intrínseco no ser humano ele querer seguir regra, ele quer ser religioso, ele quer ser perfeito, porque ele quer se sobrepujar outras pessoas, quer sempre ser o maior. Isso não é o Evangelho. O Evangelho de verdade, ele transforma a gente não em um religioso, ele transforma em você. Quando você ama a Deus como Ele te amou, você se transforma em um servo. Porque Jesus nos serviu por amor. Portanto, irmão, essa passagem bíblica de Mateus capítulo 7, está aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do Pai? O Evangelho. Que nós o amemos como Ele nos amou.
Vocês têm, vamos supor que uma família tem 4 filhos. O mais velho obediente ao pai. Ele ama o pai, de verdade. Ele ama. O segundo, não dá nem para saber se ele ama ou não ama. É aqueles voadão. O terceiro é virado não sei se está sempre apontando alguma coisa. Né? O quarto você não pode acreditar, mente demais. Está em casa, mas mente demais. Se você pudesse transformar os 3 em um só, vocês iam fazer os 3 o quê? Uma cópia de qual? Do primeiro, não é? Então, já deu para nós entender o que Deus quer da gente? Quem é o primeiro? Jesus Cristo. E nós? Somos todos tortos, os desviados. Deus quer que a gente olhe o Filho e sejamos igual ao Filho. Ele quer que a gente seja uma cópia. Jesus é o orgulho de Deus, é o coração de Deus. Não porque, apesar dele ser grande, ele é amoroso e humilde. Ele foi pequeno, esteve entre nós, né, nos ajudando, nos ensinando, e no final de tudo, ele curou, ele abençoou, ele ajuntou, ele ajudou alguém que ia ser morto, apedrejado, ele tirou de todas essas obras boas. O que fizeram com ele ainda no final? Mataram ele. Eu vi um memezinho, eu não sei se vocês já viram, é interessante, vale a pena de dizer aqui para vocês. Eu estava vendo no Facebook, eu achei incrível, gente, deixa a gente chocado. Um desenho que alguém fez para tentar explicar. Um ser humano encontrou um alienígena. Um alienígena apareceu na Terra. Olha, eu sou alienígena. Você é alienígena? Eu sou alienígena. Nossa, rapaz, eu não sabia que existia outro planeta. Alienígena, eu não sou de que planeta? É um planeta tal, eu nem conheço esse nome, é de longe esse planeta. Rapaz, mas como Deus fez outro lugar? Você conhece Deus? O alienígena falou: conheço Deus. Vocês conhecem Deus? Conheço. O filho dele vai lá. Filho dele quem? Jesus. Jesus vai lá no seu planeta. Vai todo ano lá. Ele vai todo ano, e quando ele vai, a gente faz uma baita de uma festa. A gente se alegra com ele. Ele é amoroso. A primeira vez que ele foi, tinha um monte de gente doente, ele curou todo mundo. Ele curou todo mundo, a gente ficou super feliz com ele, e a gente faz uma festa todo ano. Quando a gente sabe que ele vai, a gente faz a maior festa no planeta, e o ser humano quer estar ouvindo. Aí o alienígena ficou curioso: peraí, mas vocês conhecem Jesus também? Ele: conhecemos. Ele já veio aqui? Ele veio uma vez. Uma vez? Só uma vez? Sim. O que vocês fizeram com ele quando ele veio aqui? Vocês entenderam a resposta, irmão? O alienígena perguntou: mas ele só veio uma vez? Só? Nossa, vocês fizeram alguma festa? O que vocês fizeram quando ele veio aqui? Ficou um tempo calado. Nós não matamos. Nós, irmãos, são os nossos pais que fizeram isso. Nós matamos o Filho de Deus, que veio e só fez o bem. Ainda nos ensinou o caminho de ir para o céu. E o amor desse homem, tão maravilhoso, que enquanto ele estava sendo furado no lado para garantir que ele estava morrendo, o ódio era tanto. O que ele fala ainda no final? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, eles não sabem a quem pertence a vossa paz. Eles não sabem que eu sou a paz dele, que eu vim para reconciliá-los contigo, Pai. Perdoa o Senhor. Isso é evangelho. Dá para perceber agora como o amor começa a entrar no nosso coração quando a gente começa a entender e ouvir o evangelho? Vocês começam, tem como você amar a Deus sem ouvir o evangelho, irmão? Não tem como você amar a Deus sem ouvir o evangelho. Portanto, irmão, a ira de Deus, irmãos, que nem a gente às vezes pensa. A ira de Deus, a gente acha que Jesus é tão bom, que os evangelhos distorcidos que andam pregando por aí, muitos deles pregam um evangelho que parece que Deus mandou Jesus para nos condenar. Não é isso? Jesus veio, vai condenar. Jesus, não.
Por que Jesus não veio para condenar? Porque segundo a Bíblia e o Evangelho, ele diz o seguinte, João capítulo 12, prestem bem atenção. Se alguém ouve as minhas palavras do próprio Senhor Jesus, e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E por que ele não veio julgar o mundo, irmão, e ele veio para salvar? Ele segue falando. Há um juiz para quem me rejeita. Ou seja, existe um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Ou seja, aqueles que rejeitaram o que eu falei. E no final ele faz: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou a dizer o que falar. Ou seja, Jesus ele veio falar coisa da própria cabeça dele? Não. Ele, sendo Jesus, ele se limitou a falar só o que Deus mandou. E está cheio de profeta aí trazendo revelação nova. Passando até por cima de Jesus. Deus manda te dizer, eu estou sentindo uma palavra, Deus está me revelando, e que você vai subir, vai descer, vai virar cambalhota e vai. E Jesus falou: eu não falo de mim mesmo. Eu trago as palavras de meu Pai. O próprio Senhor Jesus diz isso. E ele segue: sei que o seu mandamento é a vida eterna. É a mensagem de Deus. Portanto, o que eu digo é exatamente o que Pai me mandou dizer. E o que o Pai mandou dizer? Que eu vim para que tenham vida. Eu sou a vossa paz. A mensagem é: Ele é o Cordeiro de Deus, entreguem-se a Ele. E o que Deus fez para corroborar o mensageiro? Não adianta falar meu nome, não adianta clamar meu nome, porque quem recebe o meu filho me recebe. Quem não me recebe o meu filho, não me recebe. Não adianta estar num culto que o nome de Jesus só está escrito numa parede. E Deus para cá, e Deus para lá, e glória a Deus. E Jesus, cadê o Filho de Deus? Cadê o Cordeiro que tira o meu pecado? Aonde ele está que a gente não ouve falar? Quando a gente abre a Bíblia, cadê que ele não está no centro da pregação? Será mesmo que Deus quer que a gente fale sobre a nossa própria vida? Será mesmo? Ou será que Deus quer que a gente ouça, aprenda com a vida do Filho dele? Para que a gente se salve, para que a gente encontre o caminho da graça. Portanto, irmão, nessa explanação da palavra de Deus, a pergunta que a gente tem para fazer, que está dentro dessa mensagem do filho pródigo é: você ama realmente o Pai? Você ama de verdade o Pai? O filho mais novo, irmão, e o filho mais velho, os dois, será que eles amavam o Pai? Será que eles amavam? Aqui tem dois contrastes. O que os dois queriam? Por que o mais velho desejou a morte do pai? Ou, aliás, o mais novo. Por que o mais novo? Porque quando você pede a sua parte da herança, irmão, quando que você tem direito à herança? Quando que você tem? Quando morre, né? O pai não morre nunca, o garoto está esperando, o pai não morre, o que ele fez? Me dá logo a parte da minha herança. Em outras palavras, eu queria que tu tivesse morto. Olha que terrível, o pai foi e deu. Provavelmente mandou ele ficar na casinha perto da dele e deu a parte de ouro e das pratas, né, daquela época. As pratas, dividiu o gado, deixou com ele e aquilo foi suficiente. Ele pegou aquilo depois e foi embora. Ele estava de olho no quê? No dinheiro. E o mais velho? Quando o irmão mais novo voltou, a preocupação dele estava no quê? No dinheiro. O mais novo amava o pai? E o mais velho? A raiz dos dois estava na mesma terra. Ganância, dinheiro. Ganância e dinheiro, irmão. E a palavra de Deus fala: o homem, em Romanos 3:23, porque todos pecaram
destituídos estão na glória de Deus, e com o mesmo sentimento no pecado. A terra com que eles estavam plantados chama-se pecado. Os dois não amavam o Pai. Porque eu vou te fazer uma pergunta: e se nós trocarmos esse filho mais velho, irmão? Se nós trocarmos esse filho mais velho que está aqui na parábola e trocarmos tudo, Deus seja esse pai, esse pai, né? Essa fazenda seja o mundo, a terra. E se nós trocarmos o filho mais novo e colocar nós, tá certinho, é a gente mesmo, né? A gente entregue no nosso próprio desejo. E o mais velho seria Jesus Cristo. Como vocês acham que ele ia reagir? Quando ele visse o pai triste, antes do filho voltar mais novo, porque aqui o filho mais novo voltou, né? Sozinho, foi? E a gente, voltou? Não voltou. O que Jesus fez? Pai, o senhor está triste? Estou. Então eu vou buscá-lo para o Senhor. Mas filho, se você for buscá-los, eles vão querer a herança. Pai, tudo que é meu é deles também. Eu divido a minha herança de novo, se isso te faz feliz. Quem nos amou, que a Bíblia fala, irmão? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou. E por que Jesus veio? Porque Jesus amou o Pai acima de todas as coisas, que é o ensinamento que Ele nos deu. Ame o Pai acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quem era o próximo nesse caso? Nós. Jesus falou: Pai, eu te amo. Se o Senhor os ama, eu os amo também. E veio nos buscar. Então, nessa parábola, irmão, Jesus não ficou, Deus não ficou, e Jesus não ficou esperando nós voltar. Ele mandou Jesus vir nos buscar. Esse é o exemplo do verdadeiro filho. Então, tem alguns lugares aí onde eu já cheguei a ver essa pregação, falando: irmão, nós somos o filho mais velho, fica firme, não fica firme aqui, porque não sabe nem o que estão pregando. Nós não nos encaixamos em nenhum lugar da Bíblia, na parte de quem é bom e de quem é herói na Bíblia, irmão. Nós nos encaixamos ali. Se nós procurar o nosso lugar na Bíblia, algum personagem que pareça conosco, nós somos os irmãos medrosos de Davi. Aqueles que viam um gigante, falaram: Deus que me livre, aquele homem tem 6 dedos no pé, 6 dedos na mão, um homem quase 5 metros de altura, eu não vou não. Vai você, eu não vou nada. Nós somos aquele povo. Nós somos os que Jesus falou: fica um pouquinho aí que eu vou ali orar, e nós dormimos. É nós, irmão, dormindo. Esses somos nós na Bíblia. Nós não somos os heróis. Em último caso, e o que representa mais a gente ainda, Barrabás, irmão. Se nós é alguém na Bíblia, é Barrabás. Quem merecia a cruz, irmão? Não éramos nós? E quem foi no lugar de Barrabás morrer? Não foi Jesus? Jesus não pagou o nosso preço? Nós somos o Barrabás da Bíblia. Figuradamente, nós não somos bandidos. A gente não está falando que você teve um irmão que falou: mas eu não falei que você é bandido. Eu falei: nem teu nome, irmão. Nem falei o seu nome. Isso é figurado. Ali, tinha, na noite anterior, aquelas cruzes eram preparadas antes. Prepararam quantas cruzes, irmão? 3 cruzes. Tinham quantos bandidos? 3 bandidos. 3 que iam para a cruz. Dava para crucificar Jesus? Não dava. E o que eles fizeram? Vamos arrancar. Melhor nós soltar o Fernandinho Beiramar, né, e botar Jesus na cruz. Né? Vamos soltar um bandido perigoso e vamos botar Jesus na cruz. Jesus estava mostrando o que ele veio fazer ali em nosso lugar. Pagar uma dívida que não era dele. Nossa, a ira de Deus estava lá. Né? Coube a Deus moê-lo em nosso lugar.
pagando o que era nosso, a nossa dívida, a nossa pena, para que Ele nos livrasse de uma vez por todas do pecado. Porque só falta agora o quarto estágio da obra de Deus, que é o estágio da glorificação. Você já foi perdoado, já foi chamado, já foi justificado, e agora falta a glorificação. Romanos 8, versículo 30. E aonde vai acontecer a glorificação? Na ressurreição do último dia, em que Jesus nos chamar de volta ao seu reino, o nosso corpo será transformado. E o que vai ser transformado em nós? A nossa natureza. Nós vamos ser libertos da natureza pecaminosa de uma vez por todas, e você nunca mais vai pecar, irmão. Seremos santos como Jesus é santo, e então estaremos prontos para entrar na presença de Deus, porque ninguém pode entrar se não for santo. Agora, uma última coisa. Um pai, uma mãe, vocês aqui que são mãe, quem tem uma filha ou filho que está longe de casa há muito tempo? A irmã já tem, né? Imagina o que essa mãe mais quer. Você tem vontade de vê-la? De abraçar? Filho é assim. O que um pai quer de um filho? Quando ele ama, ele quer encontrar esse filho e quer manifestar o seu amor, e ele vai ficar feliz se o filho manifeste amor também. Nós somos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus. Deus tem amor por nós. Já deu para imaginar o que Deus quer fazer? Mas que expectativa que Ele está agora? Quando Ele vê a gente entrar na glória, você sabe o que Ele quer fazer com a gente? Deus quer nos abraçar, irmão, como filhos. Deus e o céu estão na expectativa disso que acabe. Deus quer os seus filhos de volta, são dele, saíram dele. Irmão, nós saímos de Deus como uma mãe tem filho. Como uma mãe tem filho, vocês leram Gênesis. Nós saímos da onde, irmão? De dentro de Deus, das entranhas. Nós somos uma parte de Deus, nós somos um sopro. Um sopro. Ele realmente nos deu, irmão. Nós saímos de Deus para entrar num corpo, e ali foi conectado, não sabe na onde, que lugar, aonde exatamente o corpo se conecta com a alma e nos liga, fazendo a gente então essa carne que anda, pensa e fala. Mas Deus quer que a gente volta com o filho. Você imagina a alegria do filho voltando, porque não vai ficar lá esperando, ele vai vir de novo. E ele volta com toda a igreja. Ele vai entrar na frente e vai falar: Pai, eis aí os teus filhos, Pai. Os teus filhos que eu trouxe de volta, e eu coloquei o meu sangue neles para que eles possam entrar e para que você possa abraçá-los, Pai. Para que você possa abraçá-la. A santidade que está em Deus não permite que o pecado se aproxime de Deus. A própria santidade que está em Deus protege Deus. Ele quer te abraçar, mas Ele não pode te abraçar. Aliás, nós nem podemos ver a Deus. O que acontece com o homem se ele ver Deus? Ele morre, irmão. Ele não pode nem vê-lo, irmão. E Deus quer. Você acha que a vontade de Deus, irmão, não era que todo mundo visse Ele e visse a glória dEle? Essa é a vontade de Deus. Que todos se salvem. Por quê? Para estar com Ele. Essa é a finalidade de tudo. Deus fala, a Bíblia fala, Deus não tem alegria nem na morte do ímpio. Ele antes queria que todos se salvassem. Para quê? Para que ele pudesse estar junto com Deus. É isso que Deus quer. Deus é amor, irmão. Deus não é esse Deus irento que quer quebrar você no meio e botar fogo, como muito lugar prega. Deus vai te botar fogo, agora mesmo Deus vai pesar a mão e vai entrar. Deus que me livre, não é o Deus da Bíblia esse. Ele não precisa fazer isso. Já está todo mundo condenado. Ele quer nos salvar. Então, irmão, nessa passagem do filho pródigo, primeiro ponto, ele não ficou esperando. Ele mandou o filho, fazendo aplicação para o evangelho. Ele veio nos buscar de volta.
e veio morrer no nosso lugar, pagando a nossa dívida. Em segundo ponto, irmão, o evangelho é igual àquela festa. O que o irmão sentiu quando viu aquela festa, o irmão mais velho? Quando o irmão mais velho está voltando para casa e viu música e festa, e o povo com um pedaço de carne na mão, e comendo, né, e bebendo, o que o irmão mais velho ficou? Inveja, escandalizado, né, indignado. E quando a gente fala da mensagem do evangelho ou da graça de Deus, o que muita gente fala? Como assim? Esse negócio de que Deus perdoa. Eu estava assistindo um programa, já faz uns anos atrás, um programa de televisão, eu não me lembro o nome, uma mulher lá famosa, no canal da Rede TV, parece, tinha lá um padre, um pastor, e mais isso aqui, e ela fez uma pergunta que é o que a maioria das pessoas tem, e o pastor não soube responder. O que perguntou para ele? Pastor, vem cá, explica para mim uma coisa. Esse negócio aí que vocês falam, que Deus perdoa, então quer dizer que o camarada é um bandido, roubou, fez um monte de coisa errada, aí diz que Deus perdoa ele, e ele está perdoado. Aí o pastor, o pastor ficou tentando explicar, mas ele não soube explicar. Deus perdoa, irmão. Mas não quer dizer que o perdão de Deus está te eliminando das consequências que você tem que pagar aqui na terra. Você está perdoado, mas você está preso? Tá, vai continuar preso. O perdão de Deus não significa que ele anula a sua dívida com a sociedade onde você mora. O problema que Jesus ele veio resolver, qual é o problema? Quer dizer que se eu creio agora minha conta de luz vai estar paga amanhã sozinha? Não vai. Quer dizer que o boleto do carro vai estar tudo pago? Não vai. Ele veio resolver que tipo de problema que você tinha? Problema com Deus, né, irmão? Salvação. Por quê? Se você morrer, o boleto vai junto? Não vai, ele fica aqui, né? Se você morrer, se você tiver num casamento que não é lá aquelas coisas, a mulher vai atrás junto de você? Não vai. Às vezes ela vai estar no caixão e vai, não quero pagar, você não consertou, não fez um furo na parede, botou o que eu queria. O homem morreu, acabou. Não vai atrás. Só que o seu problema com Deus, ele vai. Ele vai. Aí que o negócio esquenta. Não é? Ou seja, um problema muito maior. Jesus falou, não se preocupe com esse mundo, meu querido. Aqui acaba tudo. Ele já falou isso. Aqui acaba tudo. Ninguém vai atrás de você lá. Não tema o homem. Por quê? O homem te mata e não sabe fazer com a sua alma. Ele não pode pegar na sua alma. Tema a Deus. Tema a Deus. Que você pode perder sua carne aqui e ele ainda te lança num lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então, a graça, ela vem resolver um problema que faz parte da nossa natureza e que está relacionada à nossa vida espiritual. A vida com Deus é aonde você vai ficar eternizado. Na glória ou no lago de fogo? Porque, só para vocês entenderem, irmão, por que é que a alma não pode ser destruída? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que a alma não pode ser destruída? Deus vai ter que dar um destino para ela. Por que ela não pode ser destruída? Pergunta, Deus pode ser destruído? Não pode. Tudo que está em Deus, o cabelo de Deus pode ser destruído? A unha de Deus? E nós somos o quê? Nós saímos da onde? Não, a alma nossa. Quando Deus fez aquele boneco de barro que era um cadáver, o que ele fez para que tivesse vida? E o sopro saiu da onde? De dentro de Deus. Você entendeu? Porque você é uma pequena partícula de Deus que não pode ser destruída. Nós somos uma essência que nem os anjos entendem. Eles olham para nós somos como se fossem pequenas miniaturas de Deus. Tem uma parte da Bíblia que Jesus fala, se até vocês sois deuses, por que eu não posso ser Deus? Ele está inquirindo lá em João 8. Deu para vocês terem uma ideia qual é a natureza de alma que está em nós? Você é gente, até o sopro de Deus é eterno. Até um sopro que sai de Deus. Tudo que sai de Deus. Então quando Deus fez Adão e deixou aquele boneco, você quer ver como é o Adão que Deus faz? Vocês já viram o Adão? Alguém já foi num funeral? Num velório? Aquele ali é Adão. Sem vida.
É a nossa carne sem vida. Quando Deus termina de fazer, Ele está ali. Então Deus assopra nas narinas do homem. Sai a vida de Deus e entra em nós. E o que a Bíblia faz quando Ele termina de soprar? E fez Deus o homem alma vivente. Somos uma partícula de Deus, irmão. Uma pequena fragmentação. E Ele quer o quê? Ele quer de volta o que é dele. Por isso que Ele quer que a gente volte para o Pai. Nós somos dele. Somos uma essência de Deus, irmão. E Ele quer nos levar de volta para Ele. Cheio de graça, perdoado, sem pecado, uma natureza nova. Deus vai nos restaurar, irmão. Porque quando Deus terminou de fazer Adão, Adão era o quê, irmão? Ele tinha pecado? Não tinha pecado. E por ele não ter pecado, o que acontecia? Toda tarde, Deus ia lá conversar com ele. Passear na floresta, no jardim e conversar com ele. E o que Deus quer, irmão? Quer conversar com a gente. Ele quer nos ver de novo. Ele quer trazer de volta os seus filhos. Ele quer trazer de volta. E para isso, teve que mandar o filho dele para eliminar a natureza do pecado que está em nós. Porque essa natureza nos impede de nos aproximar de Deus. Entre nós e Deus, irmão, existe querubins com armas, com espadas de fogo, como diz lá no Jardim do Éden. Protegendo Deus, protegendo a sua santidade. E só vamos conseguir passar ali de volta, retornando para Deus, depois que nosso corpo for transformado, e então teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Não é semelhante que Deus vai dar para nós um olho de fogo, cabelo de lã, como fala lá, não é isso. Qual que é a semelhança de Cristo? Cristo tem pecado? Não tem pecado. Deus nos quer de volta, sem pecado. Sem a natureza pecaminosa. Portanto, irmão, Ele não ficou, Jesus, irmão, quando vem nos buscar de volta, Ele não ficou com medo. Pai, mas eu vou lá e aí eu vou trazer essa turma toda aí e o Senhor vai dividir minha glória com eles. Será que Jesus ficou preocupado com isso? Lógico que não, né, irmão? Esses somos nós, Quantos de nós não poderia estar fazendo isso, Pai? Eu até vou, mas bota em outro lugar, não traz eles para cá não. Eles vão querer a glória, aí os anjos vão ficar olhando para eles, Não, irmão. Ele não fez isso porque está escrito na palavra de Deus assim, em Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Jesus fez questão de fazer o quê? Nós somos co-herdeiros. Co-herdeiro significa estar junto. Somos herdeiros junto com Ele. Dividiu a glória dele conosco. Então, quando ele voltou, ele teve direito novamente, porque ele é filho. Então, às vezes, uma pessoa pode ter uma fraqueza ou errar em alguma coisa, e para o homem ele deixa de ser filho. Mas para Deus ele nunca deixa de ser filho. Nunca. Exatamente, nunca vai deixar de ser filho. Até porque, irmão, como a gente já falou aqui, quando Deus manda Jesus, Ele mandou o que Ele tinha de mais precioso, não foi? Então o que é mais caro Deus já pagou. Será que o próprio apóstolo Paulo fala, se Deus deu o Filho quando nós éramos pecadores e inimigos, o que você acha que Ele não vai dar agora para nós? Ou seja, se Ele foi capaz de dar o Filho, não tem mais nada que Ele não dê. O Filho é a coisa mais cara para Ele, é a coisa mais preciosa para Deus no reino da glória. Como eu já fiz até essa pergunta outra vez, para ver como o amor de Deus é maior do que o nosso. Se vocês passarem na frente agora aqui na rua, que vocês estiverem saindo, tem uma creche lá, 20 crianças lá, começar a pegar fogo naquela creche, vocês têm coragem de pular lá para tentar ajudar? Mesmo correndo perigo? É lógico que tem. Lembra de uma professora, que eu não lembro o nome dela, que morreu, tadinha, e a mídia nem fala muito dela. Ela tinha acho que 25 crianças, 20 ela pulou para tentar ajudar, e ela fez isso aí.
era capaz de alguém de nós entrar e pular? Pulava, não pulava, irmão? Mas se você estiver saindo daqui, já não é mais a creche. Você está saindo, tem um galpão lá e está lá dentro o Fernandinho, o Beramar, o Chico não sei das quantas, o Picadinho, não sei o que lá, e começar a pular, a pegar fogo. Vocês pulam lá para ajudar eles? Alguém pula? Eu mesmo, eu vou falar, eu sirvo a Deus, eu amo demais, aí já não dá, Senhor, desculpa, passou da conta, eu vou morrer, meus filhos, por causa... Não vou. A palavra de Deus fala, pode ser que pelo alguém bom, alguém ouse morrer, mas Cristo morreu por vocês quando vocês eram ofensores de Deus, pecadores, blasfemadores. Deu para você entender agora o que ele fez, irmão? Ele entrou no meio desses caras. Ele entrou para salvar. E estava certo. Nós que não entramos, estava certo. Ele entrou e o que aconteceu com ele? Mataram ele. Ele entrou para tirar os camaradas do fogo. E o que fizeram com ele? Mataram ele lá. Crucificaram ele no fogo. Dá para entender, irmão, que o nosso amor não é igual ao dele. Não dá para entender. Agora deu para vocês compreender um pouco, irmão, o que é graça. Agora dá para entender um pouco o que é amar a Deus como ele nos amou. Porque essa é a mensagem de hoje, irmão. O Senhor está pedindo não uma coisa grande, Ele só está pedindo o que Ele fez para você também. Dá para amar a Deus como Ele te amou, irmão. E como que Ele quer que você ame Ele? De que forma que Ele quer que você ame Ele, irmão? Entregando sua vida para Ele também. Se entregando, irmão. Né? Alguém aqui é melhor que Jesus? Ninguém é melhor que Jesus. Mas Jesus, quando estava tentado, o que Ele fez? Ele orou, Ele jejuou, Ele buscou o conhecimento do Pai. Você ora, você jejua para você vencer as lutas, a tentação? Muitos não oram no jejum, mas Jesus orou e jejuou. E você quer vencer, e você às vezes reclama. Às vezes a gente se joelha e fala assim, mas não venço, mas é porque Deus é bom, irmão. Porque se fosse outro como eu, dava um babeco, mas levanta daí. Já falei, você não ora, você não jejua, você não busca conhecer a vontade de Deus, mas você quer vencer. Tem como vencer, irmão? Porque a luta está dentro de nós. A luta, a preocupação, irmão, não é fora, é dentro. Não é fora, fora vai vir mesmo. O que não pode é sair de nós. Como assim? Vou explicar para vocês. Na oração do Pai Nosso, sabe aquela parte que fala assim, Pai, livra-nos do mal. O que a gente entende quando ouve isso aí? Né? A gente entende que quer que Deus livre a gente das pessoas más? Não é, está errado. Você está vendo aí como está errado? Jesus sofreu mal? Sofreu, né? Então o Pai Nosso não funcionou com ele? João Batista sofreu mal? Pedro? Paulo? Se nós soubéssemos o nome de todas as pessoas na história, agora lá na África que estão morrendo, estão sofrendo mal. Aí a gente fala, peraí, então tem uma coisa errada nesse Pai Nosso que eu estou aprendendo errado. Exatamente, a gente aprende errado. Mas o que Jesus nunca fez? O mal. Vocês estão entendendo? João Batista saía fazendo mal para os outros. Pedro, Paulo, livra-nos de ser influenciado pelo mal. Livra-nos de que o mal nos tome. Livra-nos de ser mal. Porque o diabo quer que vocês sejam maus. Livra-nos do mal. A luta está onde então? Está fora ou está dentro? Dentro de nós. Deus não quer que você seja soberbo, arrogante, presunçoso, mentiroso, falso, hipócrita, enganador. Tudo isso é o que o diabo quer plantar em nós. Aliás, não quer nem plantar, já está em nós. Ele só quer que dá fruto. Dá fruto. Às vezes ele até ajuda o camarada, né? Ganha bastante dinheiro, porque ele sabe, se eu der dinheiro para esse camarada, ele se perde mesmo. E se perde. Então, a luta está dentro de nós, irmão. É aqui que a gente tem que batalhar. E nessa luta, irmão, você só vai vencer. O que Jesus falou? Com jejum e oração. Jejum. Para que o jejum? Enfraquecer a carne. Porque a luta está na onde? Na carne. Quando você jejua, você fortalece o espírito.
O espírito fica mais forte. E você treina a resistência do pecado. O que é resistir o pecado? Você tem desejo, mas você segura, você refreia. E quando você está em jejum, o que acontece? Você cai em tentação, você quer comer, não é? Eu nem vou na cozinha quando estou em jejum. Eu passo longe da cozinha, porque senão a tentação aumenta, né? Aumenta, está proibido fazer bolo, qualquer coisa que solta cheiro lá, porque senão a gente não aguenta, tá? Mas isso é exercício, irmão. Exercício, a gente treina para poder resistir ao pecado, e isso faz efeito. Em determinado tempo, quando você começa a fazer, quando vai em determinado, a tentação vem, mas você percebe, já não é com aquela força, já não tem aquela força, porque você sabe, isso eu não posso, e você faz. Chega um momento que você nem pensa, eu não posso, você sabe que você vai ceder e você faz. Isso é quando a carne está bem forte. Vocês já viram alguma pessoa que está doente, enferma, quando fica na cama e acha que vai morrer, entra em desespero, meu Deus, vou morrer, aí manda vir um parente e tal, aí vem o outro, pede desculpa para aquele outro, não tem? Assim, porque está com medo de morrer, começa a pedir desculpa para todo mundo. Por que ele está assim? A carne está fraca. Aquela é a reação da pessoa de verdade, quando a carne enfraquece. O espírito fica mais forte. E aí vem também, ele sabe das culpas que está carregando, pavor de morrer e pagar as dívidas, aí fica naquele desespero. Aí chama o parente, chama o outro, chama aquele outro. Isso é o efeito que faz quando a carne fica fraca. Então, não basta, irmão, a gente ir na igreja, ou ler a Bíblia. Ler a Bíblia, irmão. A Bíblia, ela vai nos instruir, ela vai dar instrução para a gente, ela não vai fazer pela gente, ela vai te dizer o que fazer, aonde fazer. E por que a gente estuda a palavra de Deus? Para a gente entender a vontade de Deus, está na Bíblia. Nós vamos ler no Velho Testamento, a gente vai ver aonde o judeu errou, o que eles fizeram de errado, o que Deus pediu para ele? Me ame sobre todas as coisas. O que eles fizeram? Não amaram. Os camaradas levantaram até as estátuas dentro de Israel, no meio de Israel, até dentro do templo colocaram imagens de escultura. Ou seja, então a gente aprende com eles, aprende com o erro deles. Deus deixou registrado justamente para isso, para nós aprender. O que Deus falava a maior parte do tempo com aqueles judeus? Confiam em mim, não vá após outros deuses, eles não são nada, eles não existem. Eu tirei vocês com mão forte lá do Egito. Eu sou Deus verdadeiro, confia em mim. E eles não confiavam, eles se desviavam constantemente. Ficaram anos e anos e anos sem fazer a Páscoa, logo lá no começo, sem executar os preceitos de Deus. Só depois que foram entender isso e começaram a estudar o livro da lei. E mesmo assim, estudaram, mas Deus não entrou no coração deles. Eles não deixaram entrar. Por que não deixaram entrar, irmão? Só para a gente entender. Quando Felipe pergunta para Jesus, eles estão na porta fechada, na casa, e Jesus está quase para ir embora. Felipe, ele fala o quê? Tá bom, Jesus, meu Deus, já falou tanto, pai, vai, leva nós logo na casa dele, mostra ele para nós. Onde é que ele mora? Cadê o pai? O que Jesus respondeu para ele? Felipe, você está tanto tempo comigo, você está me vendo, e vendo as coisas que eu falo, e você diz, mostra-me o pai. Você não sabe que eu estou no pai e o pai está em mim? Você ainda não percebeu, Felipe, que eu e o pai somos um? Nós estamos no mesmo lugar. Nós somos o mesmo, Felipe. Como você diz, mostra-nos o pai? O que significa isso? O próprio Deus que falou com eles, que deixou a lei, veio para falar diretamente com eles. O próprio Deus veio e eles não conheceram. Deus já estava, há centenas de anos falando com aquele povo, e eles não conheceram o Pai. Eles não conheceram o Pai. Exatamente. Ele deu a vida eterna, só o Pai e o Filho têm a vida em si mesmo. Ou seja, o que isso significa? Aonde eles estiverem não há trevas, eles têm vida em si mesmo. Aonde os demônios estão agora, o que tem lá? Deus está lá? Não está. Se Deus não está lá, o que acontece com eles? O que tem lá onde eles estão? Eternas trevas. Tudo, gente, tira Deus do lugar.
Tudo isso que a gente está vendo aqui fora, quando você sai aqui fora, a Bíblia fala que isso aí tudo é a glória de Deus. O que é a glória? É vida. Vida só vem de Deus. Luz, folhas, animais, o vento, tudo isso representa a glória de Deus. Não há nada se não tiver Deus. Se Deus não estiver ali, se não tiver a glória, não tem nada. Absolutamente nada. Isso tudo representa a glória de Deus. Então, quando você vai num lugar onde Deus não está, o que acontece com os demônios? Eles sentem provavelmente um frio dentro deles. Não há calor. Também é sinal de glória de Deus. Calor, luz, tudo que vem tudo da glória de Deus. Eles estão numa eterna escuridão, eles não enxergam nada onde eles estão, eles não sentem nada, é um escuro tremendo e vazio, porque Deus não está lá, sai tudo o que tem vida, o que tem luz não tem nada, é trevas e caos. Treva e caos. E é isso que espera aqueles que serão eternizados num lugar onde não tem Deus. E só Jesus e Deus têm glória e luz em si mesmo. Se Jesus entrar nas trevas agora, o que acontece lá? Lá vai chegar luz, lá vai chegar calor, lá vai chegar vida. Lá eles vão se ver, eles vão conseguir se ver. Por que o céu e os anjos estão em volta de Deus? Porque ali está a glória. A glória sai dele, a vida emana de Deus, a vida emana do seu próprio Filho. E Deus, só Deus e o Filho têm luz e glória em si mesmo. O céu, a terra, irmão, por enquanto, ela reflete a glória de Deus. E os demônios estão aqui. Eles querem ficar por aqui ainda. Por quê? Porque eles sentem na terra o reflexo da glória de Deus. Quando os demônios se deparam com Jesus, no endemoniado gadareno, o que eles falam? Não mande nós para as trevas. Não mande nós. Eles preferiram ir para onde? Manda a gente entrar nos porcos. Não deixa a gente ir para as trevas. Porque lá não são, acabou. Aqui eles não são alguma coisa. E lá não são mais nada. Acabou tudo. Lá é final. Não há mais nada depois dali. Acabou. Portanto, irmão, nessa passagem aqui as nossas aplicações, né? Como que a gente pode aplicar isso? O que Deus quer de nós agora, irmão? Que a gente viva em resposta a esse grande amor com que Ele nos amou. Então, a partir de hoje, irmão, quando alguém te perguntar, que é difícil até te perguntar isso, mas é a pergunta que deveria ser feita. Você ama Deus? Você vai falar, eu amo. Por que você ama Deus? Por que vocês amam a Deus, irmão? Porque Deus me amou primeiro. Você não ama a Deus porque Ele tem a vida eterna para te dar. Você não ama a Deus porque você quer ir para o céu. Você ama a Deus porque Deus me amou primeiro. Eu quero ir para o céu porque eu quero vê-lo. Eu quero estar com Ele hoje e eternamente. Essa é a resposta que ninguém que não conhece o Evangelho vai saber dar. Ninguém vai saber dar. Eles querem o tesouro que está lá. Eles querem a carteira de Deus. Por que você quer ir para o céu? Porque eu sirvo a Deus pela vida eterna. Alguém já ouviu isso? Por que você serve a Deus? Eu sirvo pela vida eterna. Mas você não ama a Deus? A vontade de perguntar, mas você não consegue. Você já parou para pensar na sua resposta? Você já parou? É como se eu estivesse dizendo, eu amo a Deus por causa do carro que ele tem lá na garagem, eu quero. Eu amo a Deus porque a casa dele tem uma baita de uma piscina da hora. Eu quero ir para lá. Não. O filho mais novo, irmão, para nós encerrar essa mensagem de hoje. Quando ele está voltando, o filho mais novo está voltando. Qual é a percepção que a gente tem do filho mais novo? Por falar com o pai daquele jeito, dizendo, eu queria que você tivesse morto. Como que você acha que era esse garoto dentro de casa? Ele tinha prazer em passar e ver o pai? Não. Quando o pai falava com ele, como que você acha que ele dava as respostas para o pai? Ríspido, grosseiro, mal educado. Ah, eu não vou não. Vai lá, dá para você fazer lá, buscar o gado que você perdeu. Ah, eu não vou não, o gado é seu, não é meu.
Não é? Não tem filhos assim, irmão? Às vezes, né? Provavelmente um filho que nem respeitava o pai. Mas quando o pai viu ele de longe, o que esse filho fez? De longe, se ajoelhou. O que o pai percebeu? Duas coisas. Ele está vendo o filho voltar. E a segunda, ele está voltando transformado e arrependido. Provavelmente ele fez um gesto que nunca fez antes, que era se ajoelhar para o pai. E quando o pai chega perto dele, o pai fala: não, filho, se levanta. Descalço. Não significa o quê? Perdeu tudo. Descalço, fedendo, maltrapilho, sujo. E o que o pai fez? Abraçou. Isso é amor, irmão. O amor não se importa com a condição que você está, mas se importa com como você veio, que você voltou. E o pai fez o quê? Abraçou o filho e beijou o filho. Porque o pai teve duas alegrias. Estou vendo meu filho voltando e eu estou vendo que ele agora entendeu quem eu sou. Agora ele entendeu, ele está transformado. Ele voltou arrependido. E por isso que o pai falou: esse filho estava morto e reviveu. E mandou fazer uma bela de uma festa para aquele garoto. E fizeram e mataram, né, o bicho cevado e todo mundo se alegrou. Agora dá para vocês imaginar, o primeiro dia daquele menino em casa, ele devolveu sandália, anel, que significa alguém da família, né, anel, a roupa. E aí o menino tomou um banho, escovou um dente, que sabe lá quanto tempo que ele não tinha, né, sem poder escovar o dente, escovou o dente e se limpou. Imagina esse garoto indo dormir num quarto, que ele devia dormir no chão, né, de terra batido, dormiu na sua cama, que há anos ele não dormia. Agora imagina a cena, ele acordando de manhã, cedo, está indo para a cozinha. Vamos supor que lá a gente tinha uma cozinha. Ele está indo lá para a cozinha, e ele vai pegar o leite na geladeira, e ele viu o pai. Primeiro ele viu a cama que ele não merecia mais. Ele entra na cozinha que não merecia. E ele vê o pai que ele não merecia. Ele se encontra com aquele pai amoroso, que não se importou, que ele gastou quase toda a fortuna, o dinheiro do pai. E o pai vai para perto dele e ainda assim o abraça e beija. Está tudo bem, filho? Dormiu bem? Entenda que essa casa é sua. A partir desse dia, qual é o sentimento desse garoto pelo pai? Amor, irmão. Amor. A partir daquele dia ele viu que o pai é mais do que ele merecia. E agora ele passou a viver em resposta ao amor que o pai manifestou por ele quando ele voltou para casa. Ele voltou ali respondendo, e agora ele vai viver em resposta desse amor. Portanto, irmão, que Deus possa encher o nosso coração desse mesmo sentimento, irmão. O sentimento de, a partir de hoje, eu vivo em resposta ao amor de Deus. A partir de hoje, eu quero viver, né, da forma com que Deus mandou o Filho, que o Senhor Deus me receba assim também, que eu possa amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, como está lá onde? Em Deuteronômio, no capítulo 5, 6 e 5. Portanto, amai a Deus com todas as suas forças, com toda a sua mente e de todo o seu coração. Agora vocês entendem? Só o Evangelho consegue colocar isso dentro do nosso coração, irmão. Só o Evangelho. Não existe conversão sem conhecimento do Evangelho. Conhecer o Evangelho é conhecer o que Ele fez por você. É você entender o amor com que Ele te amou. Da forma com que Ele te amou. Como? Ele não só me amou, Ele me amou com a própria vida dEle. Ele entregou a vida dEle para que eu tenha vida. E hoje, irmão, é isso que Deus quer de nós. Que você entregue sua vida para Ele. Que você não tenha receio. Viva a vida de Deus em você, irmão. E para a gente encerrar, Jesus Cristo falou em João capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida deste mundo a conservará para toda a eternidade, irmão. Essa é a mensagem que o Senhor falou. Aquele que encontrar a sua vida aqui na terra, por que ele está falando isso?
Porque Ele não vai dar espaço para você viver e aproveitar a terra e depois dizer ainda eu te amei, Senhor. Não tem como você amar o mundo e amar a Deus. Porque o mundo aborrece a Deus. O mundo matou a Deus. E o que Jesus fala? Aquele que encontrar sua vida aqui na terra, perde a vida do céu. Mas aquele que perder a sua vida na terra, encontrará a vida no céu. Não tem como viver as duas vidas, irmão. Entrega essa, irmão. Busque a Deus, ore, jejue. O que não for do agrado de Deus, não faça, não vá. Leve essa mensagem, pregue, anuncie. Parece que tem muito crente aí. Não tem. Não tem. Dentro da sua casa você vai ver que não tem crente. Eles não sabem o que é graça, não sabem o que é evangelho. E esse é o nosso papel. Quando a luz raia na nossa vida, a palavra de Deus manda nós levar essa luz aonde está as trevas, que é na vida daqueles que nada sabem e que nada conhecem, irmão. Então leve essa mensagem, irmão. Essa mensagem, essa parábola e outras parábolas, sempre vamos estar lendo, irmão, porque ela reflete a glória de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Vamos orar, irmãos. Fiquem em pé para nós fazer oração, para nós encerrarmos. Querido Deus e amado Pai que estás no céu, no nome sagrado, maravilhoso de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, essa igreja agora, Senhor, todos aqui online, estamos todos agora de pé em Sua presença.